Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Gabriela, tô aqui. Maior prazer estar fazendo parte e mostrando um pouquinho de conteúdo aqui no GoRN. É um prazerzão estar aqui de volta, né? Mesmo que remotamente, nessa cidade que me deu tanta sabedoria, tanto conhecimento e foi tão importante para a minha vida. Eu vou explicar por quê um pouquinho mais na frente. Então, dando um contexto, né, antes de entrar no tema, a gente está num evento de tecnologia para startups. Então, a gente vai falar muito sobre data, sobre AI, sobre inovação. E eu, Gabriela, estou aqui para dar um contraponto. Então, eu estou aqui para falar um pouquinho sobre as tendências, também sobre um pouquinho desse mundo da tecnologia, mas voltado para pessoas, que é muito importante. Vocês sabem que as pessoas são os maiores ativos das organizações e de nada importa você ter a melhor tecnologia, os melhores desenvolvedores, se você não tem uma cultura forte ou se você não tem um time alinhado com os resultados da sua organização. Então, hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre cultura, sobre tendências de RH, um pouquinho sobre pessoas, para trazer esse contraponto para vocês, tá bom? Então, a gente vai dividir da seguinte forma esse tema hoje. Primeiro, eu vou falar um pouquinho de tendências, então um pouquinho do que a gente acha que vai vir a acontecer ou que já está acontecendo e que vai se tornar muito forte. E depois, eu vou fazer um overview, trazendo 3 big points do livro Powerful, tá? Que é de da pessoa que cuidava de talentos lá na Netflix. Então, eu vou trazer alguns pontos que vão doer, já falo a partir de agora, mas que vão nortear também essas tendências. Beleza? Vambora? Antes de começar, apresentando um pouquinho quem sou eu, né? Eu sou paulistana, vim com 11 anos morar em Natal junto com meus pais. Aqui eu me formei, aqui eu aprendi, aqui eu amadureci, entrei na UFRN e hoje sou formada em administração pela UFRN. Muita gratidão por essa cidade. Na UFRN, né, ainda como universitária, eu fiz parte da Demi Consult, não sei se vocês conhecem, é uma empresa júnior de consultoria em gestão. E nessa empresa eu iniciei a minha paixão por pessoas. Antes disso eu não sabia onde eu queria me especializar de fato. E hoje, né, começou ali a minha grande identificação, onde eu realmente entendi que era isso que eu queria para minha vida. Depois disso, voltando, né, estou voltando a casa, ao Sebrae, trabalhei no Sebrae como estagiária no setor de comércio e serviços, e aí foi uma grande escola do que é business, do que é mercado, contato com grandes empreendedores. O Sebrae também foi uma grande escola para mim. Depois disso, né, então eu tive uma experiência com pessoas, depois eu tive uma experiência com o mercado, e aí precisei tomar uma decisão, né, caramba, vou mergulhar no mundo de pessoas ou posso testar outras coisas? E aí fui testar outras coisas e fiz parte do grupo Saraiva e Maia, não sei se vocês conhecem, que é o grupo das óticas A Graciosa, Oticale, Gran Optical, fiz parte do time de marketing. Então, cuidei aí de campanhas, foi uma experiência incrível, só gratidão também, mas uma experiência que só me provou a minha paixão por pessoas que iniciou lá na faculdade. E aí, era chegada a hora de tomar um novo rumo da carreira e me desafiei para vir para São Paulo. E hoje estou no iFood, então uma empresa de tecnologia, a maior food tech da América Latina, como business partner. Então faço parte do time de people do iFood. Beleza? Acho que eu apresentei um pouquinho quem sou eu. Sou apaixonada por pessoas, por inteligência emocional, por saúde mental, enfim, por todos esses temas relacionados à vulnerabilidade de pessoas do futuro. Tá bom? E agora vou começar a dar um contexto sobre as tendências que a gente vai falar, né? E eu não poderia deixar de começar a falar sobre tendências falando que o mundo mudou. O mundo mudou muito em 2020 e foi muito além do uso do álcool gel, muito além do uso. O mundo mudou em vários sentidos. E aí, quando a gente vai estudar, a gente vê que existem alguns marcos, segundo essa antropóloga, Lilia, que realmente marcam as viradas de século.
Então, a gente vê que o século XIX ele terminou com a Primeira Guerra. E ela fala que o século XX realmente terminou com a pandemia. E aí, agora a gente está realmente vivendo o século XXI, e ela diz que a pandemia acelerou muito o nosso futuro. E acelerou mesmo, a gente sentiu na pele, né? Como empreendedores, como gestores, a gente sentiu na pele que a pandemia, o distanciamento social acelerou muita coisa que só estava planejada para acontecer daqui uns 5 anos, 3 anos, e hoje já está acontecendo hoje, né? Agora, no presente. E o que chegou de fato, né? Uma geração que é orientada por valores. Isso a gente já discutiu bastante, a gente já sabe muito que a geração Z chegou aí, e com ela uma pegada de essencialismo, de sustentabilidade, de consciência para o consumo, de luta por minorias. Então, a geração é orientada por esses valores. Não é uma geração que consome a dar com pau, ela consome de uma forma consciente, ela se importa do lugar que ela está consumindo, se esse lugar também luta por minoria, se esse lugar ele é sustentável, se esse lugar tem os mesmos valores que ela. Então, chegou aí, a gente já está vivendo isso, já não é uma tendência, é uma realidade. E também, né, o que chegou com o distanciamento social, com a pandemia, foi uma reconfiguração do modo de vender. E isso acho que vocês estão sentindo na pele também, né? Novas vontades, uma nova cultura, novos modelos de negócio. Então, todo mundo teve que dar uns ajustes, né? Virar algumas chaves em relação ao modelo de negócio para que o consumidor ele tivesse uma experiência muito positiva. Então, isso, para mim, muito positivo. Foram coisas que chegaram com tudo. Obviamente, a gente está passando, né? Passamos por um momento difícil, um momento diferente, mas, pelo menos eu tenho uma visão super positiva de muitas coisas. Eu acho que grandes crises, às vezes, trazem no final algumas coisas boas, e para mim, essas tendências que eu vou apresentar hoje para vocês, e isso que a gente vê que já chegou, são frutos da crise, e que a gente tem que fazer uma limonada com esse limão, né? E aí, beleza, falamos de algumas coisas que já chegaram, e agora eu vou citar, né, algumas tendências, algumas coisas que já acontecem, mas que muitos gestores talvez acham que é momentâneo, mas na realidade, na minha cabeça não, e eu vim compartilhar esses ideais com vocês, tá? E aí agora vamos imergir, né, vamos mergulhar nesse mundo de pessoas. E a primeira tendência que chegou, hoje a gente vive, né? Hoje eu estou gravando, eu estou fazendo uma palestra remotamente, foi o trabalho remoto. E aí, qual é a grande sacada, a grande pergunta, o grande cutucão que eu quero dar com isso hoje? Na sua empresa, e isso foi ocasional, foi pelo contexto, pode ser, mas você pensa em continuar e flexibilizar o trabalho, rever, implementar esse novo normal, ou não? Acha que, enfim, a partir agora de setembro, enfim, algumas empresas já retomaram, vocês acham que isso vai voltar como era antes, como era lá no início do ano ou em 2019? Pensa aí. Para mim, não vai existir mais empresa, dependendo do ramo, assim, mas eu acho que 90%, 80% das empresas, pelo menos em alguns setores, não vai existir alguns setores que tenham a obrigatoriedade de estar no escritório. Para mim, isso é uma grande tendência, e às vezes a gente reluta, né? A gente tem algumas crenças limitantes. Eu mesmo tinha muito, não gostava, mas a gente vai redescobrindo, e eu acredito mesmo que todos os gestores precisam ter isso em vista para abarcar mesmo esse novo normal na rotina, né, dos colaboradores. O segundo, um pouco polêmico, uma nova forma de ver o trabalho, né? Então aí a gente pensa o futuro da CLT, a gente pensa em benefícios, a gente pensa em horas, em jornada, e tudo isso resulta em muita liberdade, né? Então, qual é o futuro da CLT no Brasil, né? Assim, como que vocês veem isso? Como que vocês estão preparados para fazer algumas mudanças dentro das organizações? Benefícios, né? Porque hoje a gente tem um pacote de benefícios fechados, se o colaborador pode escolher quais são os benefícios que faz sentido para o estilo de vida dele,
No mesmo sentido, no mesmo rumo, essa questão de horas flexíveis, né? Por que eu tenho que trabalhar 8 horas por dia, se em 6 eu entrego o que eu tenho que entregar? Por que eu tenho que trabalhar de segunda a sexta, se sexta-feira eu quero ir pra praia, descansar e chegar na segunda-feira com tudo? Por que eu não posso tirar um pedaço da minha quarta-feira de tarde para me desenvolver, ler um livro, fazer um curso? Por que não? Enfim, a gente precisa pensar o que essas novas tendências vão trazer para a gente, que os colaboradores vão ter ânsia por isso, né? Ou já estão tendo. Terceiro, guerra por talentos. Imagina só, hoje, boa parte das empresas de tecnologia estão trabalhando remotamente, não há necessidade de trabalhar presencial, a não ser por experiência, né? Então, experienciar a relação com as pessoas, mas não por obrigatoriedade. E aí, tu já imaginou que quem hoje trabalha no Brasil, ele pode trabalhar nesse formato em qualquer outro lugar do mundo? E aí é ótimo, né, para os colaboradores, ótimo para as empresas também, porque a gente vive hoje uma guerra por talentos. Hoje, quem está na sua organização pode trabalhar na Austrália tranquilamente, né? Quem está na Austrália pode trabalhar aqui no Brasil tranquilamente. Você está pronto para competir? Você está com os benefícios flexíveis, com a jornada flexível? Você está trabalhando remotamente? Você tem tecnologia para isso? Você está pronto para competir nessa guerra por talentos? Isso já é uma realidade, tá? E aí eu falei de tecnologia, né? Mas a gente está no melhor fórum para isso. Eu acho que isso é meio que batido, mas que influencia e impacta na experiência do colaborador. Facilita muito na comunicação e nas entregas. Hoje, por exemplo, eu estou 100% home office, cuido de pessoas. E diminuir ruídos e barreiras geográficas. Então, como que a gente está investindo? Beleza, tecnologia para produtos, tecnologia para os serviços, para a experiência do consumidor, mas como que a gente está refletindo essa expertise para os colaboradores? Pensa aí. E aí, escolha de ficar, né? E isso eu vou trazer muito nos 3 big points que eu vou trazer do livro, mas hoje o colaborador, ele escolhe ficar. E é muito melhor que ele escolha, que ele não fique por obrigação, né? E quais são as bases necessárias que a gente precisa ter dentro das empresas para que o colaborador, aquele bom, ele escolha ficar de fato aqui. Ele tem liberdade, né? E para que a gente faça e tenha uma base muito forte, a gente precisa falar sobre cultura. E na real, cultura de uma forma muito enraizada, é muito lá dentro, é na essência, é no que a gente acredita. E para trazer uma base, né, sobre o que eu quero falar, eu trouxe essa imagem que eu acho que vocês conhecem, do iceberg da cultura organizacional, que ela se divide em 3 grandes partes, né? O primeiro é o que se mostra, né? Que é o nível superficial. Qualquer um que chega lá na sua empresa entende cultura, porque o formato que vocês trabalham é de uma certa forma, o layout é de uma certa forma, o seu logo, o seu slogan, os seus valores, eles são declarados, eles são evidentes. Qualquer um que chega sente. É o nível mais superficial de cultura e não é sobre isso que a gente vai falar hoje. O intermediário é o que se diz, então são os valores pessoais, as atitudes, é a forma que vocês se comunicam, é aquilo que inconscientemente acontece, né? Entre pares, ritos, normas, e também não é sobre isso que a gente vai falar hoje. Existe um terceiro nível, que é um nível mais profundo, e ele fala sobre crenças, ele fala sobre pressupostos, ele fala sobre valores, sobre histórias, sobre o que a gente acredita. E é sobre isso, é o nível mais profundo que a gente vai falar hoje. E aí, peraí, antes de começar a falar, eu tive esse cuidado de colocar vários slides preparando o coração de vocês. Porque quando a gente fala sobre crença, muitas delas podem ser limitantes, existe um conceito que a gente precisa entender, né? Que crença é uma coisa, verdade é outra, e as crenças, elas são verdadeiras e justificadas quando a gente tem conhecimento. Tá aí esse gráfico. Então, se permita realmente se destravar, se libertar de algumas crenças no dia de hoje, porque a gente vai falar sobre algumas coisas que doem.
Então tenha cuidado, eu vou falar muitas verdades, elas podem doer no seu íntimo, no seu coração. Você pode chegar ao final dessa palestra me odiando, porque eu vou falar sobre algumas coisas que machucam de verdade. Machucaram quando eu li esse livro. Mas que, enfim, se no momento que eu falar não concordar, tudo bem, mas reflita sobre. Reflita sobre, porque eu vou falar sobre algumas verdades que doem falar e doem de ouvir. De internalizar ainda e mudar mais ainda. Beleza? E aí a base para o que eu vou falar agora, algumas verdades desse livro, que fala muito sobre cultura de liberdade, de responsabilidade, ela tá muito em base nessa frase que eu coloquei, né? Que a gestão de pessoas do século XX, ela não tá à altura nos desafios que a gente enfrenta hoje. Então, tudo que a gente pega lá, por exemplo, eu sou administradora, eu estudei gestão de pessoas, tudo que a gente pega lá dos livros de 1900 e bolinha, já não faz nenhum sentido hoje. As coisas mudaram. E ainda mais no contexto de pandemia e no contexto de distanciamento social que acelerou muito, né, os nossos avanços. Muito em linha do que a gente vai falar, beleza? Então a gente vai falar sobre 3 principais pontos hoje. Vamos dar uma respirada, porque pode doer. Vamos lá. Vamos falar primeiro sobre o profissional certo. A gente fala muito, a gente escuta muito falar sobre isso, mas eu vou trazer uma abordagem um pouquinho diferente, tá? E aí, imagina só, uma provocação. Quantas vagas você já fechou aí dentro da sua empresa? Ou, enfim, você pensa em fechar com um match mediano? A gente precisa ter 3 pontos em vista. O primeiro é que para iniciar uma contratação, enfim, para iniciar um hunting, você tem que ter a responsabilidade de contratar gente boa. E o que é gente boa? Depende. Depende do que você precisa fazer, de quais são as habilidades necessárias, as competências, depende. Então, você precisa entender muito o que você necessita para encontrar um match perfeito e encarar os fatos que são brutos mesmo. Que é muito em linha esse ponto 2. Que, imagina aí, você tem um pool de possibilidades de escolha de pessoas participando da sua seleção. Normalmente, a gente é condicionado a escolher uma pessoa desse pool de opção. Mas encara os fatos brutos que pode ser que dentro desse pool de opções não tenha a pessoa boa, a melhor pessoa para essa vaga. E a gente tem que ter a responsabilidade de colocar para dentro ou alocar nas cadeiras certas, não somente a pessoa mais adequada do pool de opções. A gente tem que contratar e alocar na cadeira certa a melhor pessoa para aquela cadeira. Esse é o principal, é um ponto que, para mim, é muito inconsciente. Normalmente a gente condiciona mesmo a nossa mente, né, de colocar ou alocar pessoas nas cadeiras com enfim, um pool mesmo de opções, só que na realidade não precisa, encara esse fato bruto e coloca a melhor pessoa naquela cadeira. E aí esse terceiro ponto, e esse vai ser um segundo big point, que é estar disposto a dizer adeus. Quando a gente quer gente de alta performance dentro das nossas empresas, com as habilidades necessárias, a gente tem que também, né, é uma coisa que se liga a outra, estar disposto a deixar as pessoas seguirem o caminho delas quando necessário, né? Então o livro ele coloca, saber a hora de deixar as pessoas seguirem o seu caminho, anda de mão dada com trazer gente de alta performance com as habilidades necessárias. Então a gente tem que estar disposto e trabalhar, né, essa questão de dizer adeus. E aí, alguns aspectos que o livro fala para a gente alocar pessoas certas nos locais certos e trazer profissionais certos, né, para as cadeiras que a gente tem. O primeiro ponto, né, que ela fala no livro é tratar as pessoas como adultos. Então, pensa aí, se o colaborador ou você mesmo, você gestor mesmo, se preocupa mais com os benefícios, com o salário, com a folga, enfim, né, com os retornos do trabalho, ao invés de estar preocupado com o desafio, com o problema que ele está solucionando, alguma coisa está errada. Porque é muito infantil você condicionar, né? Se você fizer X coisa, você ganha Y coisa.
Isso aí é infantil, né? Você está tratando as pessoas como crianças. E essa não é um norteador para ter uma cultura forte de liberdade e responsabilidade. Um norteador é tratar as pessoas como adultos responsáveis. O segundo, né, que vai muito em linha ao que a pessoa foca e valoriza, é trazer para dentro ou alocar em novas cadeiras pessoas apaixonadas por solucionar o problema que a sua empresa resolve. Então, pessoas donas, que são apaixonadas, que são capazes, e não pessoas que são medianas. Não, é pessoas que são realmente apaixonadas, que compram a briga com você. E o terceiro ponto, para mim, muito importante, pessoas que são honestas radicalmente, né? Que pratiquem essa honestidade radical. A gente, enquanto colaborador, enquanto, enfim, funcionário, a gente odeia ser enganado e enrolado. A gente tem que ser capaz de dar e receber feedback naturalmente, sem esperar avaliação de desempenho ou, enfim, um momento certo, institucional para isso. E esse nem é um ponto que eu trouxe do livro, mas ela fala que a gente deveria matar as avaliações de desempenho, porque condicionam a gente só dar feedback e ser honesto nesses momentos de avaliação, o que não é saudável para as empresas. Então, tratando as pessoas como adultos, tendo gente apaixonada a solucionar o problema que a sua empresa resolve, e tendo pessoas honestas, verdadeiras, que realmente dão e recebem feedbacks de forma natural, sem esperar um momento oportuno, ela entende que a gente consegue ter um profissional certo, na cadeira certa, alocado de uma forma que ele vai estar muito feliz e vai trazer muito resultado para a empresa. Beleza? Primeiro ponto falamos sobre o profissional certo. Dá uma respirada aí, esse foi bem leve. Talvez não tenha doído tanto. Vamos para um segundo big point. Esse dói um pouco. Seja um ótimo ex-empregador. Então, é ter liberdade com responsabilidade, né? Então, aquele terceiro ponto, quando a gente fala de ter o profissional certo, ele fala que se a gente quer equipe de alta performance, a gente precisa estar disposto a abrir mão de algumas coisas, né? Então, contratar pessoas com grande talento faz parte do ciclo para a gente contratar, se sentir bem ao dar adeus para aqueles profissionais que não cabem mais para os desafios atuais. O segundo ponto sobre isso, de ser um bom ex-empregador, é estar sempre contratando. Então, o gestor, ele sobe o ego quando fala, estamos de portas abertas, estamos contratando, mas, na verdade, isso deveria ser um normal, né? Deveria ser normal a gente estar sempre de portas abertas e ter uma busca proativa por talentos. Esse dói e doeu muito em mim. Quando a gente fala de indicadores de RH, um dos principais que vem à nossa cabeça é turnover, né? Então, é estudar pessoas que entram, pessoas que saem, dividido pelo total de pessoas, vai dar uma porcentagem, se ela estiver acima de 10%, pelo amor de Deus, algo está errado. É um KPI de retenção. E as ações que vêm, né, com essa métrica são de retenção mesmo de talentos. E aí, muito em linha a um livro que eu li, Startup Enxuta, não sei se vocês já leram, para mim, turnover é uma métrica de vaidade. Não é uma métrica que deveria estar sendo olhada ferrenhamente pelas empresas. E aí no livro ela fala, né? Não se deve simplesmente medir quantas pessoas você mantém no quadro, e sim quantas pessoas excelentes, os top talents, com as habilidades e experiências necessárias para o desafio hoje. Essa sim a gente tem que reter, mas não o quadro inteiro, né? Então pensa aí na sua startup, na sua organização, ou o que você achava de ser correto, quantas pessoas excelentes, com as habilidades necessárias, a experiência necessária para o seu desafio, você mantém. Pensa aí. E aí, beleza, a gente fala em ser um ótimo ex-empregador, mas isso é ok para quem é gestor. Mas isso significa que seu colaborador ele também tem liberdade. Lembra lá da guerra por talentos?
Ele pode estar onde ele quiser. Ela pode estar aonde ela quiser. Então, ela fala bastante no livro, né? Que na Netflix as pessoas participam de processos seletivos em outras empresas. Elas contestam padrões. Elas não têm medo de ser mandadas embora porque elas sabem que elas que escolhem onde elas querem estar, né? Então não é recrutador nenhum, não é gestor nenhum que escolhe o futuro, enfim, a carreira do colaborador. Ele tem a liberdade, ela tem a liberdade para estar onde ela quer estar. E o que a gente precisa pensar, né? Beleza, sou um ótimo ex-empregador, mas as pessoas precisam ser ótimos ex-colaboradores também. E que, na real, a gente precisa ter uma cultura tão forte, um desafio tão claro, resolver um problema tão válido, né, para o nosso contexto, que as pessoas vão escolher ficar. Mesmo participando de processos seletivos ou de contestando padrões, elas escolhem ficar porque elas querem ficar. E não porque você retém, porque você coloca regras, porque você pressiona ou porque você tem uma gestão por medo. Ela escolhe mesmo. E esse é o melhor dos mundos. Beleza? Segundo big point foi. E aí, o terceiro é começar hoje a empresa que você quer para o futuro. Porque, na real, o futuro é agora. E antes de iniciar esse ponto, eu vou convidar vocês. Sei que isso é desafiador, né? Num momento remoto. Não dá para fazer um climinha, não dá para colocar uma musiquinha. Se der para botar uma musiquinha, seria até bom. Mas eu vou convidar vocês a fechar um pouquinho os olhos e embarcar um pouquinho nessa viagem comigo, beleza? Fecha aí, vai ser legal. Pensa aí que você tá se olhando assim de cima. Você pega a sua mão esquerda, tem um relógio. Nesse relógio tem a hora e tem a data. Nessa data já não é mais 2020, é 2023. Beleza? Você está se arrumando para ir para o trabalho, então, ou para chegar até a sua organização, ou para conectar remotamente com os seus colaboradores. Você, beleza, entra na sua organização, ou entra na reunião online, se vocês tiverem essa cultura remota, e começa a perceber como que as coisas estão lá em 2023. Como que as coisas funcionam, como que as pessoas interagem, como que tá o layout lá da sua empresa, ou como que são os rituais, né, que vocês fazem remotamente. Imagina aí. Se você tiver em uma organização física ou remota, olha para as pessoas que estão nessas reuniões em 2023. Elas são muito diferentes das pessoas que estão hoje no seu quadro? Quais são as habilidades que elas têm? Quais são os desafios que elas têm hoje, em 2023? Quais são as competências? Quais são as competências comportamentais que elas têm? Elas têm liderança? Elas são orientadas por dados? Elas solucionam problemas? Elas se comunicam bem? Quais são as habilidades técnicas? O que elas sabem? Qual é a ferramenta, a metodologia, a expertise delas lá em 2023? Beleza. Pode abrir o olho. Voltando para o momento do aqui e do agora. E aí, o que eu quero trazer, né, para vocês hoje, com essa dinâmica?
a gente precisa começar a alocar nossos esforços humanos, né, de RH, de people, de desenvolvimento humano, seja lá como você chamar essa área aí dentro, ou seja lá quem for que cuide dessa área, a gente tem que começar a orientar as nossas decisões, não para o profissional, e tendo visto o profissional agora, de 2020, mas para o profissional que eu quero lá no futuro. Porque as pessoas que estão hoje estão construindo o futuro. A gente precisa de pessoas capazes, com as competências capazes para os desafios que a gente vai encarar lá na frente, né? Então, foque no que tá por vir, incansavelmente. E aí, eu achei uma frase no livro que, pelo amor de Deus, você entra numa guerra com um exército que você quer ou com o exército que você... com o time que você quer mais tarde. A guerra que você está vivendo é hoje, é agora. Você não entra com um time que você deseja ter em 2023, você entra com um time agora. Então, foca no que está por vir incansavelmente e começa a pensar nas competências, habilidades do futuro. Essas são as pessoas que você precisa hoje. Não deixa que a contratação se torne um jogo de números, né? E aí, ela fala no livro, ela coloca uma provocação no sentido de... Pensa aí, você pretende dobrar o crescimento do ano anterior em 2021, beleza? O que você faz? Você dobra o número de vagas? Você dobra o número do quadro de pessoas? Não, você não dobra. Quem pensa nisso é porque não pensa no íntimo, né? Nas habilidades, competências que os colaboradores têm. A gente não dobra, a gente adapta o perfil das pessoas para que dobrem o crescimento, para que encarem os desafios lá de 2021, 2023, 2025. E aí, quando a gente pensa nesse sentido, para mim, essa é a parte que mais dói, mas que, enfim, a gente precisa começar a quebrar um pouquinho dessa crença, tanto enquanto colaborador, quanto enquanto gestor. Talvez as habilidades, competências e perfil do colaborador que você pensou lá em 2023 é bem diferente do perfil que você pensou agora, que você tem agora, ou do perfil que participou da sua fundação. É difícil escutar, mas é verdade. Então, ou as pessoas se adaptam para os novos desafios, ou a gente tem que encarar esse fato bruto e buscar perfil compatível com o novo desafio. Não espera que a sua equipe atual 100% seja a sua equipe de amanhã. Porque, como eu comecei falando, os maiores ativos são as pessoas, é com elas que você vai conseguir gerar os resultados que você tanto quer, ou dobrar o crescimento, aumentar o faturamento, enfim. Então, a gente precisa ter pessoas que consigam abarcar os desafios que você quer para o futuro. E nesse sentido, para mim, isso super dói também, porque eu já estive em organizações que realmente me senti em uma família, enquanto RH propunha esse tipo de cultura, mas quebra toda a minha crença, é que você tá montando uma equipe, tu não tá montando uma família. Isso é duro de escutar, mas é verdade. E aí, pensa aí num time de futebol, num grande time de futebol. O treinador se deparar que um jogador não está mais performando, não está mais conseguindo, o desafio já é muito grande para a capacidade que ele tem, ou o desafio é diferente da capacidade que ele tem, que isso acontece, o técnico, ele vai deixar o jogador lá para que o time, enfim, diminua sua capacidade, seu desempenho, ou ele vai substituir? Ele vai substituir. Isso não significa que ele vai deixar de prestigiar, de valorizar, de ser grato pelo trabalho ou de até ajudar uma realocação em outro time. Isso não significa isso. Significa que para o negócio, né, para o jogo ter sucesso, ele vai colocar a melhor pessoa para lá. Reflete aí, essa dói. Eu até deixei por último por conta disso. E aí ela fala uma frase que se as decisões sobre quem demitir e contratar fossem tomadas com base em desempenho passado, coisas que já aconteceram, todas as empresas estariam no sucesso. E é real, né? Quem não tem bom desempenho, eu demito. Quem tem bom desempenho passado, eu contrato
E aí eu tenho empresas que têm sucesso, que não têm, e essa simples decisão com base em desempenho não faz com que as organizações tenham mais sucesso, porque a gente não tem que contratar ou demitir com base no desempenho. Isso pode ser uma variável, mas não só ela. A gente tem que contratar ou demitir com base no futuro, com base em prontidão para os novos desafios. Diferente, né? Isso não está em nenhum livro do século XX, por exemplo. E aí, beleza, você pode estar aí se deparando, caramba, eu tenho pessoas que não estão adequadas mais para os desafios de hoje ou não estão adequadas para o desafio do futuro. Então, já que você está, né, deparado com essa situação, pensa que não está sendo bom nem para ela, porque ela não está se desenvolvendo. Ajuda essa pessoa a encontrar um novo oceano azul, né? Uma nova oportunidade. Ajuda. Isso não esse seu pensamento, né, de que a pessoa não está adequada para a função, não está sendo bom nem para ela, não exclui o prestígio, a gratidão que você tem por essa pessoa, ajuda ela, né? E no livro ela coloca esse algoritmo, ela fala que é algoritmo. Vocês vão me matar que vocês sabem de tecnologia e sabem que não é um algoritmo. Mas, enfim, é encontrar o melhor dos dois mundos. É encontrar o que eu amo fazer, o que eu sou muito boa fazendo, mas é também dar o match com o que a empresa precisa para o futuro. Dar esse match é muito importante. Não adianta eu fazer só o que a empresa precisa e não ser bom no que eu faço. Ou não amar o que eu faço. Também não adianta eu amar o que eu tô fazendo, ser muito boa, mas não é o que a empresa precisa. Começa hoje a pensar nisso, a dar esse match, dar liberdade para que os colaboradores encontrem esse oceano azul. E aqui, né, um fluxozinho de como decidir. Tirem print, tirem fotos. Que é nesse sentido, né? Eu tenho um novo desafio. Eu tenho pessoas internas que estão preparadas? Sim, beleza, sim. Não? Aí você pensa, eu tenho tempo? Se eu tenho, treina, adapta, dá oportunidade. Se eu não tenho tempo, vá para o mercado. Encara o fato bruto. Beleza? E se eu decidir que aquela pessoa não cabe mais aqui? O que eu faço? Como adultos responsáveis, vocês vão entender que isso não exclui ter gratidão pelo tempo, pelas entregas. Você vai ajudar a encontrar alguma coisa que o colaborador ama. Não vai deixar que o prestígio acabe. E tá tudo bem. Então, se a gente coloca lá que é uma tendência a liberdade com responsabilidade dos colaboradores decidirem pela carreira e futuro deles, a gente tem que encarar que um fato bruto é que isso aconteça também. E tá tudo bem. A gente precisa desmistificar esse fato de rotatividade nas empresas, né? Chegando no fim, né? No fim, se você tiver as pessoas certas, nos locais certos, pelos motivos certos, para um desafio certo, para o futuro, orientadas ao desafio do futuro, seus resultados vão vir. Com certeza, sem sombra de dúvidas. E no fim, provavelmente, fazendo um arremate geral, eu provavelmente te trouxe mais reflexões do que respostas, né? E, na real, esse era o meu objetivo. É a gente pensar em quais crenças de pessoas, né, de desenvolvimento humano são enraizadas na gente em período de faculdade, enfim, com outras experiências que a gente tem e que a gente se depare com elas e quebre. A gente pode construir facilmente um novo normal. E como eu falei, eu sou super positiva em momentos difíceis, né? A gente tá passando por uma crise, mas vamos fazer desse limão uma limonada e aproveitar as coisas que a gente pode tirar de bom
dessa grande crise que a gente passa? Quais crenças, quais oportunidades que a gente pode agarrar, o que a gente pode trocar, o que a gente pode virar de chave? Tudo é possível. Principalmente, né, com pessoas tão capacitadas, orientadas por tecnologia, por inovação. Quais outras crenças a gente pode quebrar? E com essa última provocação, eu termino meu papo aqui com vocês. Foi um prazerzão estar aqui falando sobre um tema que eu amo tanto, eu sou completamente apaixonada. Desculpa por falar algumas coisas difíceis, mas elas precisam ser escutadas mesmo, né? Elas precisam ser ouvidas. E queria falar que eu tô por perto, eu tô a um LinkedIn, uma mensagem do LinkedIn de distância. Então, quem tem aí LinkedIn, abre aí no seu celular. Quando você abrir, você vai encontrar esse íconezinho aqui, ó. E você pode escanear aí meu QR Code para ir lá para o meu perfil. E aí a gente vai estar mais próximo ainda. Beleza? Gente, muito obrigada, gratidão por esse momento. Estou por perto e curtam muito esse GoRN. Beijos.